Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o Alternativa Progressista. Um dia desses eu estava andando, indo trabalhar, caminhando, né? E eu passo sempre por uma praça e eu vi na praça, como infelizmente acontece em boa parte das praças da cidade de São Paulo, alguns entulhos, né? Resto de móveis, alguns papelões. E me chamou a atenção que neste entulho, nesse resto de imóveis, né, tinha uma capa vermelha e quando eu cheguei perto era um livro do Edgar Allan Poe. Quando eu olhei, eu vi e falei assim, nossa, interessante, né? Eu nunca li nada do Edgar Allan Poe. Conhecia já esse conto, Os Assassinos da Rua Morgue, mas assim, conhecia de ouvir falar, nunca tinha lido, eu acabei falando, vou pegar. É um livro antigo, né? É um livro ele foi publicado na década de 60, 1960, está descrito aqui, tem até o nome do antigo dono, né? Pertence a Darcy Bastos Porto. Se de repente aí a pessoa, né, Darcy Bastos Porto, está vendo esse vídeo e quer o resgate da sua obra, do seu livro, eu não tenho, né, eu já li, estou fazendo esse vídeo porque eu acho importante, né, achei bacana, achei legal a leitura que eu fiz, então quero compartilhar com todos. Bem, que nosso vídeo vai tratar hoje? Vai tratar vamos falar um pouquinho sobre Edgar Allan Poe, não conhecia, passei a conhecer, passei a pesquisar para poder fazer esse livro. E vou falar um pouquinho também deste conto, Os Assassinos da Rua Morgue, que eu fiquei sabendo também que é uma referência aí também na literatura. Bom, vamos lá, vamos começar por Edgar Allan Poe. Quem é Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe nasceu em Baltimore, nos Estados Unidos. No estado de Massachusetts, né? Ele nasceu no ano de 1809 e foi autor, poeta, editor e crítico literário. Ele foi integrante do movimento romântico e ficou conhecido por suas histórias que envolvem mistério e investigação criminal. Poe é considerado inventor do gênero ficção policial e ele também recebe crédito por sua contribuição ou pela contribuição emergente ao gênero de ficção científica. Ele foi o primeiro escritor estadunidense conhecido por tentar ganhar a vida através da escrita, somente através da escrita. E por conta disso, ele teve uma carreira financeiramente difícil. Quando o Poe era jovem, ele ficou órfão de mãe. A sua mãe morreu um pouco depois que o seu pai havia abandonado a família. E ele era criança ainda nesse momento, né? O que aconteceu? O menino Poe ele acabou sendo acolhido por um casal, o casal denominado Francis Allan, e o seu marido Francis Allan e seu marido John Allan, que embora nunca tivesse adotado legalmente o menino, né, nunca tivesse adotado legalmente o Edgar Allan Poe, eles trataram de encaminhá-lo para os estudos. Então Allan Poe, nessa família adotiva, ele acabou sendo bem acolhido e ele estudou por conta desses encaminhamentos. Ele frequentou a Universidade da Virgínia por um semestre. Porém, quando ele estava na universidade, ele passava a maior parte do tempo bebendo, né, jogando, né, e estando com mulheres. E por conta disso, ele teve uma séria discussão com seu pai adotivo. Essa discussão ela resultou no abandono da casa, né? O Poe ele abandonou a casa dos seus pais adotivos para poder se alistar nas Forças Armadas estadunidenses. Ele serviu às Forças Armadas por 2 anos antes de ser dispensado. Então ele fracassou miseravelmente em querer ser militar, né? Depois de fracassar como militar, Poe rompeu com sua família adotiva, porque tinha brigado, né? Saiu da universidade, brigou com o pai adotivo, foi para o exército, falhou miseravelmente no exército, não ia voltar para a casa dos seus pais adotivos. Então ele abandona a família, ele rompe, né, relações com a sua família. Bom, nas letras, sua carreira começou humildemente com a publicação de uma coleção anônima de poemas denominado Tamerlane and Other Poems. Meu inglês ele é igual
Eu entendo de inglês igual eu entendo de plantação de brócolis, ou seja, não entendo nada. Então me desculpe quem entende inglês, né? E se a tradução ela ficou, a tradução não, a pronúncia ela não ficou lá nada daquilo que você esperava, tá? Este primeiro livro de poemas de Edgar Allan Poe foi publicado em 1827. Só que ele foi um fracasso de vendas, né? Ele teve esse fracasso inicial. E depois desse fracasso inicial, Poe mudou seu foco para a prosa e também para o conto. Passou os anos seguintes trabalhando para revistas, jornais e tornando conhecido pelo seu estilo próprio de crítica literária. Por conta do seu trabalho, né, o seu trabalho ele obrigou o Edgar Allan Poe a mudar para diversas cidades. Então ele ora estava em Baltimore, foi para Filadélfia, para Nova York. Quando ele estava em Baltimore, ele se casa com uma prima sua chamada Virginia Glenn. O que é impactante, né, nesta informação é que a sua prima, Virginia Glenn, ela contava apenas com 13 anos de idade quando eles se casaram. O Edgar Allan Poe tinha 27 anos. Bem, biógrafos discordam quanto à natureza desta relação, né, da relação entre eles. Alguns biógrafos consideram que Virginia e Poe viviam como irmãos, né, que não existia intercurso sexual nesta relação, né, eles não viviam exatamente como cônjuges. O que acontece? Virginia, eles ficam casados por 10 anos, aproximadamente 11 anos, e Virginia ela contrai tuberculose. E aí ela acaba morrendo em 1842 aos 24 anos de idade. Isso impactou muito, né, na vida do Edgar Allan Poe, né? Ele já estava em 1842 com algum nome. E em 1845, inspirado pelo falecimento de sua esposa, Poe publicou então o seu poema The Raven, que é assim um poema de grande sucesso. A publicação do The Raven foi um sucesso instantâneo. Após a morte da esposa, Poe começa a planejar a criação de seu próprio jornal, The Pen. Posteriormente, ele acaba renomeando esse jornal para The Style. Porém, em 7 de outubro de 1849, com apenas 40 anos de idade, e antes de que ele pudesse ver o jornal ser produzido, o Poe ele acaba falecendo. A causa-morte de Poe até hoje ela é desconhecida e ela é atribuído a causa-morte de Poe diversas razões, né? Então é atribuído o álcool, a congestão cerebral, cólera, drogas, doenças cardiovasculares, raiva, que ele tinha tirado a própria vida, tuberculose, entre outros agentes aí causadores de sua morte. Poe e seu trabalho aparecem ao longo da cultura popular, na literatura, na música, em filmes e televisão. Como é o caso do conto aqui que está neste livro, né? O The Murders in the Rue Morgue. The Murders in the Rue Morgue ele se transforma já no século, na década de 80, em música do segundo álbum da banda Iron Maiden, do álbum Killers, né? Lá tem a música Murders in the Rue Morgue. E tem outros exemplos, né, que Poe teria influenciado aí a cultura e até a cultura pop, né? Mas o que esse conto, Murders in the Rue Morgue, ou Os Assassinatos da Rua Morgue, contam? Né? Então é isso que nós vamos tratar agora. Vamos lá. Os Assassinatos da Rua Morgue, como ficou conhecido no Brasil e em Portugal, Os Crimes da Rua Morgue, é um conto escrito por Edgar Allan Poe e que foi publicado pela primeira vez na revista Graham Magazine em abril de 1841. O que conta a história da Murder in the Rue Morgue? Esse conto ele conta a história de 2 brutais assassinatos de mulheres que aconteceram na Rua Morgue em Paris. Quem eram essas mulheres? As discretas Madame L'Espagne e sua filha Camille d'Espagne. Elas teriam sido mortas dentro da casa que moravam. Os casos pareciam insolúveis até que o detetive Auguste Dupin assume o caso usando seu poder de minúcia observação e acaba desvendando esse caso, esse grande mistério que para a polícia era um caso sem solução.
O detetive Dupin é considerado precursor de investigadores perspicazes como Sherlock Holmes, né? Os métodos de investigação eles são semelhantes ao do detetive inglês. E as histórias policiais em que aparece encontram-se no período da gênese, né? Do início, né? Da literatura policial internacional. Apesar dessas qualidades que existem no conto de Edgar Allan Poe, Auguste Dupin ele é pouco conhecido mundialmente. Quando a gente fala de Auguste Dupin e de Sherlock Holmes, né, é muito mais fácil se encontrar pessoas que conhecem Sherlock Holmes e desconhecem Auguste Dupin. Mas por quê? Por que Auguste Dupin é desconhecido do grande público? O seu criador ele escreveu apenas 3 contos de Auguste Dupin. O Assassinato da Rua Morgue, né? O Mistério de Marie Roget e A Carta Roubada. Por que eu estou levantando o livro? Porque este livro, na verdade, ele tem 4 contos, né? E os 3 contos que o Auguste Dupin aparece estão aqui, né? Os Assassinatos da Rua Morgue, o Mistério de Maria Roget e A Carta Furtada, ou A Carta Roubada. Nesse livro aqui ainda tem O Escaravelho de Ouro, que também é um outro grande conto bastante conhecido de Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe ele escreveu esses contos, o Crime na Rua Morgue em 1841, o Mistério de Marie Roget em 1842 e A Carta Furtada em 1844. Né? E a obra completa de Poe ela é muito pequena, ela não é vasta, né? Ela não é vasta em razão de sua morte precoce, né? Poe, como já dissemos, ele morreu aos 40 anos. Mas é assim, não conhecia, li esse livro, né? Os 4 contos, se eu não me engano, em 2, 3 dias, né? Porque assim, foi uma leitura bastante agradável, uma leitura de fato deleite, e eu recomendo para todos vocês. Edgar Allan Poe, Os Assassinatos da Rua Morgue e os outros contos também que o Auguste Dupin aparecem aí. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueçam de deixar o like ou dislike se não gostou, né? E na semana que vem estamos de volta. Tchau!